Olá, meus irmãos, que bom mais uma vez estarmos aqui juntos através deste canal. Por isso eu falo para você, continue nos acompanhando aqui, nos seguindo, porque eu sei que Deus tem coisas boas e maravilhosas para continuar fazendo na sua vida através deste canal. Que Deus possa continuar te abençoando cada vez mais e mais. Louvado é o Senhor Jesus Cristo. Vamos então dar início ao nosso culto de celebração a Deus, crentes confiantes que Deus está aqui, que Deus está presente. Eu gostaria então de iniciar este momento aqui de celebração lendo o primeiro capítulo do Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo 1, nós vamos ler dos versículos 1 até o 14. Diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Vamos orar. Deus, nós nos colocamos aqui mais uma vez diante do Senhor, certos da Tua presença, certos de que o Senhor está conosco, de que o Senhor nos contempla, de que o Senhor sabe todas as coisas. Eu oro pedindo ao Senhor que nesta hora a graça, a bênção do Senhor seja derramada sobre as nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre a nossa casa. Senhor, vá de encontro neste momento, eu te peço, com a Tua infinita misericórdia, a cada pessoa que nos assiste agora através deste canal. Toca de uma maneira, ó Pai, espetacular e sobrenatural. Eu peço que a graça do Senhor, que a Tua bênção, que a Tua unção, ela seja sobre nós, sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, para a honra e glória e louvor do Teu santo nome. É a oração que eu faço, apresentando tudo a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos então louvar o nome do Senhor Jesus Cristo. És mais real que o chão que eu piso. És mais real que o ar em meus pulmões. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade.
nossa realidade. Abba, eu pertenço a ti. Glória a Deus, é muito bom saber que realmente Jesus Cristo está pertinho de nós. Gostaria então de fazer uma leitura aqui no Evangelho de João, no capítulo 1. Vamos ler dos versículos 43 até os 51. Gostaria de usar esse texto para reafirmar a presença de Cristo no nosso meio, Ele como a nossa resposta, como a solução, como o único caminho, como aquele que resolve os nossos dilemas, como aquele que nos conhece profundamente, como Deus ao qual devemos servir e devemos toda a nossa devoção. Então, Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 43 ao 51, é a leitura que faremos. Diz assim a palavra do Senhor: No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe: Segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus disse a Natanael vir ter com ele e disse-lhe: Eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: Porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Vamos orar. Pai, eu agradeço ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui neste momento, podendo refletir da Tua Palavra. Oro pedindo que o Teu Espírito Santo fale conosco, pedindo ao Senhor que a revelação da Tua Palavra, ela venha de encontro aos nossos corações. Toca em cada vida agora, Pai, que escuta ou que assiste neste canal agora. Eu te peço que, em nome de Jesus Cristo, que a Tua graça ela seja manifesta e operada através da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós lemos os primeiros 14 versículos, na abertura aqui deste culto, os 14 primeiros versículos do capítulo 1 aqui na abertura deste culto, e agora eu quero continuar pensando em cima deste capítulo 1, e antes de falar especificamente sobre o texto que lemos aqui, eu gostaria de fazer algumas considerações sobre o que João está trabalhando aqui neste capítulo 1. Por que ele termina a narrativa aqui deste capítulo falando justamente desta história? Primeiro eu quero, pensando lá em João, nos primeiros versículos aqui do capítulo 1, João começa seu evangelho afirmando haver um propósito em nossa vida. Algo para o qual nós somos feitos, que nós devemos reconhecer e honrar. O princípio da vida, segundo João aqui, não é uma estrutura abstrata, mas é uma pessoa, esse logos, esse verbo que João está falando aqui nos primeiros versículos, ele está afirmando que este verbo, que este logos, é uma pessoa possível de ser conhecida e de se relacionar e que está acessível a qualquer pessoa, em qualquer lugar, de qualquer formação. E o que João continua fazendo no capítulo 1 é confirmar, é testemunhar que Cristo
Ele é a glória do unigênito do Pai. No versículo 14, nós lemos o seguinte, diz que a palavra se tornou carne e habitou entre nós. Nós vimos a glória com os nossos olhos, uma glória única. O Filho é como o Pai, sempre generoso, autêntico, do início ao fim. João afirma neste verso 14 que Jesus é Deus e esse Deus habitou entre nós. A palavra grega aqui para habitou, nesse versículo 14, é esquinossen. Esquinosse é um verbo criado lá no grego a partir do substantivo esquine, que significa tenda, tabernáculo. Então, seria mais ou menos como que João estivesse dizendo que Jesus Cristo, que Deus ele veio e tabernaculou entre nós. E se nós entendermos que tabernáculo lá no Antigo Testamento simbolizava uma representação da presença de Deus, João está afirmando aqui de maneira categórica que Deus agora, Ele mesmo, está entre nós. E o que João vai continuar fazendo aqui no capítulo 1 é afirmar, é testemunhar que Jesus é Deus. Então o que João vai fazer? Ele vai dar exemplos de testemunhos, ele vai citar, confirmar com conversões, ele vai testificar, ele vai reafirmar tudo aquilo que ele está dizendo com passagens do Antigo Testamento. Ele vai mostrar Jesus Cristo em contato com outras pessoas, mostrando que este Deus agora, ele é acessível. E João ele vai falar da conversão dos primeiros apóstolos aqui nesse capítulo 1. E se nós compararmos com os outros evangelhos, nós vamos ver, se você ler lá em Lucas, no capítulo 5, dos versículos 1 ao 11, você vai ver que o que João está fazendo aqui é justamente os acontecimentos pós o milagre da pesca maravilhosa, que está lá em Lucas, no capítulo 5, versículo 1. Então, João ele não faz esse relato, mas se a gente comparar o momento com os outros evangelhos, nós vamos ver que o que João está fazendo aqui é justamente falando dos acontecimentos pós o milagre da pesca maravilhosa. Se você quiser conferir, está lá em Lucas, no capítulo 5, dos versículos 1 ao 11. Então, resumindo, o que é que nós temos aqui então nesse capítulo 1 de João? João está falando aqui o seguinte, que Jesus é o Logos, que ele é o Verbo, que ele é Deus, né? E é o Deus que criou todas as coisas e tudo subsiste por ele. Aí João continua falando que este Deus tremendo, Criador, Senhor, Soberano, ele veio e habitou, tabernaculou entre nós. E João vai continuar dizendo que este Deus tremendo, maravilhoso, agora ele é acessível. No versículo 38 do capítulo 1 aqui de João, nós vamos ver que os primeiros discípulos, eles estiveram na casa com Jesus Cristo quase o dia todo. Então João está mostrando que este Deus agora ele é acessível. Bom, mas vamos lá então para o trecho que nós lemos. Segundo o relato que nós temos aqui, até aqui, muitos já acreditavam no que estavam ouvindo e vendo sobre o Messias. Mas outros se mostravam céticos, descrentes, como no nosso caso aqui em especial, a vida de Natanael. É interessante que, porque inicialmente a afirmação de Natanael parece contrastar com aquilo que João estava falando. Vamos relembrar aqui, até então, até esse versículo 43, o que nós temos nesse capítulo 1 de João? Nós temos a afirmação de que Jesus Cristo é Deus, nós temos a testificação de testemunhas, das Escrituras, das primeiras conversões e que de fato Jesus Cristo é Deus. E agora nós temos Natanael falando que isso tudo não pode ter vindo de Nazaré. Parece contraditório, mas não é. O que João está fazendo aqui é querendo demonstrar de imediato como isso, né? O fato de Jesus ser Deus, de ser confirmado nas Escrituras, a conversão a Ele. João está falando que isso tudo é real e isso funciona na vida real. Então o que João vai fazer agora nesse relato aqui da conversão de Natanael é expor o lado concreto, real, físico da sua proposição.
Versículos 43 e o 44 diz que Jesus Cristo, então, indo a Galiléia, ele encontrou com Filipe. Filipe era de Betsaida, a mesma cidade de André e Pedro. Impressionado, no versículo 45 aí, nós vamos ver que impressionado com o que já ouvira e provavelmente já tinha visto de Cristo, porque, como eu falei, já havia acontecido a pesca maravilhosa, já havia acontecido ministrações de ensino e muitas outras coisas mais. Então, Filipe, provavelmente impressionado com isso tudo que ele já tinha visto, ouvido também, presenciado e recebido como ministração, ele resolve então chamar Natanael. Olha o que diz o versículo 45. Filipe chamou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Natanael, então, no versículo 46, ele diz: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Vamos entender um pouco desse preconceito de Natanael. Nessa época aqui que estamos lendo, em Jerusalém, era normal e comum todos menosprezarem os galileus. E embora Natanael não fosse de Jerusalém, mas ele era de uma determinada região da Galileia, ele sentia-se no direito de menosprezar um lugar como Nazaré, localizado em uma região da Galileia considerada ainda mais atrasada e ainda mais primitiva. Então, diante do relato, Natanael, ele fala, pode vir alguma coisa boa de Nazaré. É interessante aqui no versículo 46 que Filipe, ele não fica aqui criando argumentos, contra-argumentos, ele fala o seguinte, ele fala, olha, vem e vê, vem e veja você mesmo, vem você mesmo experimente, confirme você mesmo essas coisas, vem e vê. E eu quero dizer para você, se você por acaso não tem se aproximado de Cristo por desprezá-lo, ou porque você considera o cristianismo atrasado, ou qualquer coisa do tipo, eu quero lhe dizer uma coisa. Qualquer outra religião do mundo, ou qualquer filosofia, vão lhe dizer que se você quiser encontrar Deus, se quiser se aperfeiçoar, se quiser ter uma consciência elevada, se quiser se conectar com o divino, não importa como ele seja definido, todas as outras religiões do mundo ou filosofias vão dizer que você tem que fazer alguma coisa. Todas as outras religiões e filosofias humanas dizem, se você quiser consertar o mundo ou a si mesmo, reúna toda a sua razão, toda a sua força e viva de determinada maneira. Mas vamos ser sinceros aqui, você já viu que isso não funciona e não tem funcionado com você. O cristianismo, ele diz exatamente o oposto. Todas as outras religiões e filosofias afirmam, você tem de fazer alguma coisa para se conectar com Deus, enquanto o cristianismo diz, não, Jesus veio fazer em seu lugar o que você não podia fazer por si próprio. Jesus é a resposta para todos os seus questionamentos. E se você está duvidando, eu falo com você como Filipe falou para Natanael. Está duvidando? Vem e vê. Vem e veja você mesmo. Vem e experimente de Cristo e você verá a realidade da vida de Deus para a sua vida. Então, no versículo 47, talvez ainda com o coração descrente, talvez até mesmo duvidoso, Natanael, ele resolve ir então, aceitar o convite de Filipe e resolve ir até Jesus Cristo. Então, Natanael foi até Jesus. Quando Jesus Cristo viu Natanael se aproximar, Jesus Cristo disse para Natanael, aí está um autêntico israelita em quem não há falsidade. Provavelmente muitos caracterizavam Natanael como mordaz, possivelmente muitos não gostavam de Natanael por causa da franqueza dele, talvez até porque ele vivia pisando nos calos alheios. Mas Jesus nos mostra algo sobre si mesmo aqui. Ele consegue enxergar a nossa essência, mas mesmo enxergando a nossa essência, Jesus ele sabe ser gentil conosco. Natanael, então, no versículo 48, Natanael toma um susto e responde, como assim? Você não sabe quem eu sou?
E Jesus responde: antes de Filipe lhe chamar, eu já tinha te visto debaixo da figueira. Afinal, o que Natanael fazia debaixo da figueira? Irmãos, ninguém sabe. Até procurei aí, tentei achar em alguns teólogos, em algumas referências sobre o que Natanael fazia debaixo da figueira. Fato é que não existe como provar, afirmar o que ele fazia. Né? Então ninguém sabe o que ele fazia de tão importante debaixo da figueira. Mas eu quero dizer para você que o que importa não é o que Natanael fazia debaixo da figueira. O importante aqui dessa narrativa é que Natanael não consegue acreditar que Jesus soubesse desse fato. Isso que é importante. Não era importante o que Natanael estava fazendo. O importante é o susto que Natanael ele toma. Natanael ele não consegue acreditar que Jesus soubesse disso. Isso que é importante. Porque provavelmente era algo muito pessoal. Por isso era tão importante, tão impressionante que Jesus soubesse disso e ainda o apoiasse nisso. Eu quero lhe dizer alguma coisa. Jesus te conhece mais e melhor do que qualquer pessoa. Jesus te conhece mais e melhor, até mais do que você mesmo. Ele sabe exatamente tudo sobre você. No versículo 49, então, tomado assim de uma surpresa enorme, Natanael exclama: o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Natanael faz essa exclamação porque Jesus Cristo havia lhe fornecido evidências confiáveis de quem ele era. Natanael, então, ele passa de um descrente para um crente. Ele passa de um homem que desprezava agora para supervalorizar a Cristo. E para muitos, aqui já estava resolvido, mas não para Cristo. Para muitos aqui, o fato de Natanael já ter exclamado: o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel, para muitos já estaria resolvido. Pronto, Natanael agora converteu. Acabou. Mas Jesus ainda continua, ele fala para ele, versículo 50, você acreditou porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você ainda não viu nada, Natanael. Antes que essa história acabe, você verá os céus abertos e os anjos de Deus descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Jesus aqui o repreende com delicadeza. Você se mostrou cético e agora está pronto para me aceitar. Todavia, Jesus Cristo diz ainda, eu nem ainda comecei a lhe falar sobre quem de fato eu sou. Na verdade, você ainda não entende quem eu sou. Irmãos, Jesus não se opõe a que as pessoas pensem. Na verdade, ele insiste em que Natanael continue pensando um pouco mais. Na hora que Natanael fala, tu és o Cristo, tu és o Rei de Israel, tu és o Senhor, o Filho de Deus, no versículo 49, Jesus Cristo fala com ele, espera aí que eu ainda tenho mais coisas para te falar. Jesus Cristo está insistindo para Natanael, não, pera, pense um pouco mais. Vamos fundamentar a sua ideia. Jesus então ele vai citar no versículo 51, Jesus Cristo vai então dizer o seguinte, você verá os céus abertos e os anjos de Deus descendo e subindo sobre o Filho do Homem. É interessante que Jesus retoma aqui o que foi dito a Jacó lá em Gênesis no capítulo 28. Vamos ler lá? Gênesis no capítulo 28, versículos 11 em diante, diz assim. Gênesis capítulo 28, versículo 11, é a história de Jacó, que diz o seguinte: e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs em sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, de teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitada, te darei a ti e a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que te haja feito o que tenho dito.
Irmãos, aqui nesse capítulo 28 de Gênesis, Jacó já havia herdado a bênção da herança da descendência. Então, Isaac, como uma maneira muito cuidadosa, né? Isaac, pai de Jacó, como uma maneira muito cuidadosa com a promessa da descendência, ele vai mandar Jacó a Padã Arã. É interessante que é o mesmo caminho que Abraão fez com Isaac, né? Abraão, pai de Isaac, avô de Jacó. Quando Isaac também estava na idade para se casar, Abraão ele não queria que Isaac ele casasse com as mulheres, filhas dos cananeus, né, da região onde ele vivia, porque Abraão está muito preocupado com essa questão da promessa da descendência, né? Então Abraão manda um servo dele ir até Padã Arã buscar uma esposa para Isaac, justamente para tomar este cuidado. E Isaac ele toma o mesmo cuidado com Jacó, para que Jacó não tomasse por mulher as filhas dos cananeus. Então Jacó toma o mesmo cuidado que Isaac toma o mesmo cuidado que Abraão tomou com ele, né? Isaac toma o mesmo cuidado com Jacó, para que ele não casasse e tomasse como mulher as filhas dos cananeus. Então nessa viagem de Jacó até Padã Arã, já à noite, Jacó adormeceu e teve esse sonho. O sonho de uma escada cujo topo tocava nos céus e eis que os anjos subiam e desciam por ela. Na história de Jacó, aqui em Gênesis 28, nós temos a importância sacramental quanto à contínua presença do Senhor em intimidade. O cerne está em o Senhor habitar com Jacó, afirmar para Jacó que, olha, eu vou habitar com você, Jacó, para onde quer que você for. Então vamos entender um pouco mais aqui. Vamos entender um pouco mais o que Deus está falando aqui, que Jesus Cristo está reafirmando aqui em João. Irmãos, como as pessoas se afastaram de Deus e se destruíram umas às outras, há uma pedra enorme entre o céu e a terra. Um muro entre o ideal e o real. Mas Jacó ele teve essa visão e nesse sonho de que, de alguma maneira, um dia existirá uma ligação entre o céu e a terra, um caminho para se chegar à presença de Deus. E eu quero dizer para você que Jesus é o caminho. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então nessa visão, Jacó ele entende que chegará um momento onde existirá uma ligação entre o céu e a terra. Essa ligação que estava rompida por causa do pecado, chegará um momento que existirá essa ligação. E eu quero dizer que esse caminho, essa ligação, essa escada que está conectando o céu com a terra, eu quero dizer que é Jesus Cristo. Então, com Natanael, Jesus quis dizer que em sua vida e ministério, a ideia de comunhão com Deus havia atingido o seu cumprimento supremo. Ele se revela, manifesta ser o caminho para termos comunhão com Deus. Ele olha para Natanael e diz, Deus está novamente tabernaculando entre nós. Jesus Cristo está dizendo para Natanael, eu sou o Deus conosco. Eu sou o Deus entre os homens. Irmãos, eu quero pensar em algumas aplicações práticas desse texto aqui para a gente. E eu quero pensar em cima das 3 coisas que Natanael fala a Cristo e a progressão da revelação que Natanael recebe de Jesus Cristo. Então, em cima das 3 falas de Natanael, eu quero, e das 3 falas de Natanael e das respostas de Cristo a essa fala, eu quero pensar com você sobre a progressão da revelação, sobre a progressão aí da revelação a Natanael. Então, no diálogo que Natanael ele tem com Jesus Cristo, ele fala 3 coisas às quais Jesus Cristo responde. No versículo 46, Natanael diz, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? No versículo 48, Natanael diz, de onde tu me conheces? E no versículo 49, Natanael diz, tu és o Filho de Deus. Então, eu quero pensar em cima destas 3 falas de Natanael. Primeiro, eu quero pensar sobre a transformação da nossa natureza. A mudança acontece somente em Cristo.
A verdadeira mudança e transformação acontece somente em Cristo. Então eu quero falar em cima dessa primeira fala de Natanael sobre a transformação da nossa natureza e uma mudança que acontece somente em Cristo. No versículo 46, Natanael diz: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? A resposta de Jesus está no versículo 47. Jesus Cristo fala para ele: eis aqui um israelita em que não há fingimento. Eu quero dizer para você que aqui, nesse trecho, o que Jesus Cristo está fazendo, o que Natanael está fazendo, ele coloca tudo aquilo que ele sabe, tudo aquilo que ele pensa. Natanael, nessa fala que pode vir alguma coisa boa de Nazaré, Natanael, ele está colocando aqui tudo aquilo que ele sabe, tudo aquilo que ele pensa, tudo aquilo que ele acha. Ele está colocando o seu eu, o seu ego. É a voz do coração que está falando aqui. É aquilo em que Natanael está falando, aquilo em que ele acredita a respeito de um nazareno. É interessante porque Natanael, ele considera ter o domínio da situação, o controle de tudo aquilo que está acontecendo. Ele cai no perigo da autossuficiência. É engano acharmos que nós estamos no controle e que por nossas próprias forças nós resolveremos tudo, pelo o nosso próprio achar ou pensar que nós resolveremos tudo. Eu quero dizer, o coronavírus está aí para provar que nós somos nessa terra somente reféns. O coronavírus está aí nos provando que nós somos reféns. Que nós, seres humanos, nós precisamos de Deus. E eu quero dizer, talvez a sua autossuficiência tenha impedido você de perceber sua real necessidade e você segue se enganando, achando que tudo está resolvido, quando você na realidade sabe que não está. Você se encontra talvez no seguinte dilema: é provável que eu não encontre respostas para as grandes indagações, mas talvez se eu ir até Jesus Cristo, Ele me ajude a ser uma pessoa melhor, talvez Ele trate minha solidão ou algum outro problema. Eu quero dizer para você, não se achegue a Jesus na defensiva, não se achegue a Jesus Cristo mantendo a guarda, sem saber se terá suas necessidades satisfeitas ou não. Quando de fato você o encontrar, Ele será sempre muito mais do que você jamais imaginou que Ele fosse. E aqui eu entro na segunda fala de Natanael, a resolução dos nossos dilemas. Eu quero pensar agora sobre a solução somente em Cristo. Primeiro nós falamos que a mudança ela acontece somente em Cristo, agora a solução somente em Cristo, a resolução dos nossos dilemas. No versículo 48, Natanael ele fala: de onde me conheces? A resposta de Jesus, no versículo 48, ele diz: te vi debaixo da figueira. Sabe o que eu vejo por trás dessa fala de Natanael? Eu vejo aquele velho dilema da humanidade. Quem eu sou? Sabe aquela pergunta sobre quem eu sou? Eu vejo por trás dessa pergunta de Natanael esse velho dilema. E o que Jesus Cristo faz agora é quebrar a casca da falsa aparência. Jesus sabe quem nós somos. Natanael não era, então, como pelo que nós vemos aqui, Natanael não era tão seguro de si mesmo. Ele não tinha tanta certeza nas convicções dele. Natanael não precisava só de um mestre, mas de alguém que decifrasse os enigmas do coração dele. Natanael tem aqui a plena certeza que Jesus o conhecia de uma forma que ele nunca tinha visto em nenhuma outra pessoa. Irmão, saber que não sou fruto de um mero acaso, mas que eu sou criado por Deus, João no capítulo 1, versículo 3, diz: todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Então saber que não sou fruto de um mero acaso, mas eu sou criado por Deus e que existe propósito em nossa existência, isso molda todas as minhas expectativas para tudo. O que faço nesta vida, dando-me moderação, sentido em tudo. Então saber que eu não sou um mero acaso, mas eu sou criado por Deus, que existe um propósito na minha existência, isso molda todas as minhas expectativas.
Eu quero dizer para você que a redenção que Cristo oferece não é apenas algo que cuida da minha culpa moral, mas renova a minha esperança baseado no que Deus realiza em Cristo antes do que as nossas realizações humanas. Quem você é pode ser definido apenas pelo seu Criador. Cristo é a resposta para todos os seus dilemas. E aqui eu entro na terceira fala de Natanael. Eu quero dizer que a revelação e a manifestação da nossa eterna necessidade de Deus. Eu quero pensar agora sobre a suficiência somente em Cristo. Então agora eu entro aqui na terceira fala de Natanael e a resposta de Cristo para ele. No versículo 49, Natanael diz: Tu és o Filho de Deus. A resposta de Jesus Cristo no versículo 50 diz: coisas maiores, Natanael, você verá. Versículo 51, vereis o céu aberto e a revelação do Filho do Homem. Jesus diz a Natanael: existem coisas maiores e mais profundas. A conversão em Cristo não é somente uma mudança de conceitos, mas uma mudança profunda na nossa vida, partindo do profundo do nosso coração. Não basta voltar-se para o cristianismo pelo simples fato de ele satisfazer algumas das nossas necessidades percebidas. O cristianismo não é um bem de consumo, Jesus não é um bem de consumo. Você deve se voltar para ele porque ele é verdadeiro, porque ele é real e é possível você se relacionar com ele. Então, quando Natanael afirma, tu és o Filho de Deus, eu quero afirmar que Jesus não é apenas um bom homem que nos ensina a viver por meio de palavras e exemplos. Não, Jesus Cristo, ele é o Rei que veio ocupar uma cruz a fim de que possamos receber o amor de Deus como um dom. Assim, se descansarmos na obra de Cristo em nosso favor, crendo nele e entregando nossa vida completamente a ele, poderemos ser adotados na família de Deus pela graça. João, no capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Eu quero dizer para você que tal segurança é a raiz principal da mais profunda e revigorante alegria possível. Assim, nossos temores, ansiedades e seguranças que nos assombravam, elas começam a se dissipar quando encontramos com Cristo. Eu quero dizer que Jesus nos ama e com Ele veremos coisas maiores, pois Ele é o caminho, Ele é a porta para uma vida autêntica e verdadeira com Deus. É Ele quem pode nos conectar com Deus e com uma vida plena e real que Deus preparou para os seus. Então, como Natanael, eu quero dizer para você, passe da descrença para a crença, da dúvida para a fé, da falsa existência para a verdadeira vida. Quero terminar aqui lendo um trecho de Timothy Keller que diz: embora a maioria das pessoas em busca do espiritual comece sua jornada com medo de se decepcionar, Jesus afirma que sempre será infinitamente mais do que as pessoas procuram, sempre excederá as expectativas, será sempre mais do que possamos pedir ou imaginar. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Deus, eu te agradeço por Jesus Cristo, pela revelação da Tua Palavra. Pai, que a cada dia nós possamos compreender que precisamos do Senhor, que somente o Senhor nos conhece profundamente, somente o Senhor pode moldar o nosso caráter, somente o Senhor pode transformar a nossa vida, somente o Senhor pode nos conectar, nos levar ao Pai, porque o Senhor é o único caminho. Deus, quantas pessoas ainda tentando buscar em outros lugares e se encontram nesta hora perdidos, sem rumo, mas eu quero orar, Pai, para que a revelação do Teu Espírito Santo alcance cada coração aqui neste momento, para que possamos realmente, como Natanael, confirmar, testificar de fato quem Tu és e entregar a nossa vida por completo ao Senhor. Eu te peço, Pai, que a Tua graça, que a Tua bênção, ela seja sobre todos nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado é o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu quero dizer para você que Jesus te ama e passando aí esse período de quarentena, venha conhecer a nossa igreja,
venha fazer parte aqui da nossa igreja, está em contato com Jesus Cristo, mas se você não pode, procure uma igreja perto da sua casa, porque Jesus Cristo te ama, tem um propósito na sua vida, né? Então, não deixe para amanhã. Jesus Cristo te chama agora. Vem, vem. E que Jesus Cristo continue abençoando você e toda a sua casa e toda a sua família. E que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e te guarde. Amém.